Muito bem. Senhor presidente da República, Luiz Inácio, que eu respeito, né, pela condição em que se encontra como nosso presidente e pelos cabelos brancos também, porque o meu ensino desde garoto, desde criança, a gente tem que respeitar as pessoas mais velhas. Senhor presidente, o senhor falou uma coisa tão óbvia quanto a necessidade que todos nós temos aqui, o senhor e a senhora, de oxigênio para poder sobreviver. É claro, presidente, que quem precisa de dinheiro para alimento, para as necessidades básicas, não vai comprar uma arma, né, presidente? Não vai juntar dinheiro para comprar uma arma. Isso é a coisa mais improvável, né? Vamos lá. Moisés Cruz, você que é sempre atento às falas do senhor presidente da República, o senhor que é defensor da pátria, fuzil e família, por favor, fique à vontade, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero, Buiú, professor Fernando, acertei agora, né? Isso. Agora acertei, professor Fernando. E aqui do meu lado, o mega patriota, né? Chico Holanda, meu irmão. Aqui é patriota. Não, ele é mega ou é patriota? É mega patriota. Patriota. Tá aqui do meu lado aqui hoje pra gente fazer um debate com muita ousadia, patriota, né? Xandão vai confiança. chegar nele ou não? Não, chega não. Chega? Aqui, se chegar no Chico, eu mordo. Eu sou um pitbull do lado do Chico aqui. Viu? Então tá Chico, bom. você fique tranquilo que agora você tem aqui um segurança, um pitbull. Tá Xandão, não se aproxime, que o negócio é perigoso. Eu acho que tem Pix pros patriotas na frente do quartel. Não, Chico E tem Pix pros patriotas ir pra Brasília, mas bom, eu só acho, né? Vai lá. Não acharam nada. E a todos vocês que eu já acostumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos e deixem as suas mensagens. Um estudioso lá nos Estados Unidos, chamado John Lott, por 29 anos, Cícero, ele fez estudos, estatísticas e chegou à conclusão que a arma afasta, faz com que o bandido pense duas vezes. Telespectador, presta atenção numa coisa. Lá na Cracolândia, um dia desse, o SBT Repórter acompanhando uma equipe, um traficante foi pego com quase 30 mil reais na Cracolândia e o dinheiro estava em cima da mesa. A polícia também já vinha filmando o local e via a pilha de dinheiro, Chico. A cocaína ia, comprava, levava, era um mercado livre de droga, lá em São Paulo. Agora eu pergunto para você que está em casa, você é o nosso telespectador, por que, Chico, os caras não foram lá e pegaram aqueles 30, 40 mil reais que estavam lá, facinho, molinho de pegar, não estava escondido na cueca não, estava fácil, em cima da mesa. Por quê? Buiú, que o cara disse, eu vou lá pegar aqueles 40 mil reais e vou pegar aquela droga para mim. Não vai, porque lá tem várias Glock, lá tem várias submetralhadoras, tem várias... Ele não vai, ele não é louco, ele quer moleza. O criminoso, ele quer moleza, ele quer chegar e encontrar a galinha morta. Se ele souber que vai ser recebido a bala, ele não veio. Um exemplo é aquele Lázaro. O Lázaro saiu invadindo várias casas, inclusive matou uma família, uma senhora, né, os meus sentimentos por tudo isso. Mas quando ele chegou numa casa, que ele bateu na porta, o homem já recebeu ele na bala, porque já sabia que ele estava na redondeza, ele recebeu na bala e saiu vazado, não ficou. Nós temos vários exemplos. No Rio Grande do Sul, cidade do Cícero, uma senhora de 70 anos foi ser assaltada por 2 indivíduos, derrubou os 2 indivíduos na bala e, graças a Deus, a vida dela foi preservada. Uma senhora aposentada. Então, pessoal... Não, na minha cidade não teve nada disso. Não, no Rio Grande do Sul. No meu estado. Lá no teu estado. Onde eu nasci. No teu estado. Tá bom. Então, o que acontece, pessoal? Agora o Lula vem falar que quer fechar clube de tiros. Lula, não sei se você sabe, os clubes de tiros são regulados. Eles pagam os impostos. As pessoas, para frequentarem os clubes de tiros, não podem ter antecedentes criminais. São fichas limpas, são pessoas honestas. Então, Lula, a tua preocupação, no meu entender, é com pessoas honestas? É com quem é ficha limpa, com quem já passou pela Polícia Federal, tem que ter acima de 25 anos e está frequentando, fazendo tiro ali, esportivo com a família, com os amigos, é um local recreativo. A tua preocupação, Lula, não é com a Amazônia, onde está entrando arma de todos os calibres, onde o crime organizado está dominando, existe um narco-estado aqui na Amazônia. Você tem esse relatório, você sabe disso. Inclusive, aquele ex-ministro do Meio Ambiente, o Aldo Ribeiro, já fez isso, já passou aqui 3, 4 meses na Amazônia e relatou isso. Entra quem quer pela Amazônia, entra com droga, armamento pesadíssimo, Chico. E o Lula não está nem aí. A preocupação dele é com o estande de tiro, que é regulado, que é autorizado, que tem alvará, que é acompanhado de perto pela Polícia Federal e pelos órgãos competentes. Quer dizer, nós temos um governo que não está preocupado com nada irregular. A preocupação dele é com você e comigo.
Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. O presidente Lula está preocupado contigo, ou Arnaldo, ou não? Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores, nossos velhinhos. Boa noite, Moisés, Chico Holanda, Cícero. Satisfação, professor. Estive acompanhando ontem o programa. Ganhou muito em qualidade com a sua presença. Tá? Fiquei muito satisfeito mesmo com o nível de debate que o senhor trouxe para implementar dentro aqui desse programa que é nosso, é do povo. Boa noite. A nossa técnica, a razão que faz com que nos permite adentrar até a sua casa e pedir licença para que a gente possa expor um pouquinho aqui dos nossos pensamentos. Eu sempre deixei muito claro aqui minha posição com relação ao armamento, né? Se dependesse de mim, eu dotaria de mais estruturas educacional do que propriamente armamentista. Eu vejo que a arma em si, ela tem que estar na mão de quem está preparado, quem está qualificado e constitucionalmente lhe é de direito. Eu acho que a arma tem que estar na mão das forças de segurança, na mão do civil, na mão, assim, com muita reserva e esporadicamente na mão de alguns. O que nós vimos nessa experiência de governos anteriores é que a condição da liberação dessas armas ensejou em vários atos criminosos. Essas armas vieram para uma instituição legalizada e terminaram na mão de poder paralelo, na mão de criminosos, sendo passado por dentro dessas instituições legalizadas. Porque, veja só, não é todo criminoso que tem passagem pela polícia. Não é todo criminoso que tem a tal ficha limpa, como o Moisés aqui disse. E, inclusive, eu acho que os criminosos mais perigosos e os criminosos mais nocivos para o país, todos eles têm ficha limpa e nunca passaram pela polícia. É que usam os laranjas, mas tem o dinheiro, tem o poder, tem tudo e conseguem com facilidade adquirir qualquer tipo de coisa, inclusive armas. E eu acho que o presidente Lula, a preocupação dele é pertinente, aonde um país dividido, aonde a violência enseja dos dois lados em cima de uma polarização grotesca que se fez dentro da nossa política, com o poder de lacração hoje nas redes sociais, das ofensas, onde todo mundo se esconde atrás de um computador para poder destilar os seus ódios, né? Eu penso que ele está correto. Eu acho que tem que regular e ser implacável, duro, mas duro mesmo, com esse tipo, hipoteticamente, vamos dizer, de esporte, né? Que estão utilizando para poder mascarar uma outra condição, dizendo que dá garantia de vida para o cidadão de bem, que é o contrário. As estatísticas sempre nos mostram que aquele que reage a um assalto, o percentual de sucesso é de apenas 5%, 95% morre. Então, eu acho que a atitude, mais uma vez, que o presidente Lula toma é uma atitude humanista, é uma atitude de preservação, inclusive, da família, porque eu não sei se você sabe, mas a criminalidade ela vem aumentando. Os homicídios, os feminicídios e um monte de outros ídios, né? E em função de quê? O fácil acesso à arma de fogo. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. E aí, Chico, a sua opinião sobre esse tema e essa fala do senhor presidente da República de que o decreto do ex-presidente Bolsonaro era para o crime organizado. Boa noite, Cícero, meu parceiro aqui de direita, Moisés, Buiú, excelente cozinheiro, e o professor aqui da... Fernando, né? A senhora e o senhor que nos acompanha, nos assiste esse momento, ou amanhã ou mais tarde pelas redes sociais, a técnica da Rema aqui. Bem, esperar o quê do ex-presidiário? Pessoa que os seus principais amigos são ditadores,
ditadores. Tá? Então vejamos só. Eu não estou vendo, cadê a política dele? Cadê o decreto desarmando aí os morros do Rio de Janeiro? Aliás, do país todo. Aqui em Rondônia mesmo. Tá? Cadê? Aí não tem. Aí eles podem. Aliás, assim que o governo assumiu, o ministro da Justiça foi lá nos morros do Rio de Janeiro, quase sem segurança nenhuma, conversar com quem ninguém sabe, né? Mas estava lá. Quando nós vimos e vemos ainda o Rio Grande do Norte, que é um dos estados hoje que a violência impera, que o pessoal tocaram fogo lá em clínica e até em delegacias, eu não vejo nenhuma força do presidente em enfrentar esse tipo de crime. Agora, enfrentar as pessoas de bem, aí é fácil. Um presidente que chama os brasileiros de animais, como ele falou recentemente na Europa, e agora ele disse que, para ele, isso é empresário. Praticamente chamou também de animais. Que respeito esse presidente quer ter, nosso, que infelizmente está na presidência, infelizmente, caso dependesse do meu voto, ele jamais estaria. Ou seja, uma pessoa que não busca trazer nada para a sociedade, só mesmo buscando, e eu sempre digo, com essa lei que está tentando implantar aí, de 40 anos de cadeia, de 20 anos, ele quer implantar aqui é o comunismo. E para implantar o comunismo, o primeiro ponto que esses países que virou foi retirar o armamento da mão das pessoas. Ou seja, ter com eles toda a força para poder impor à sociedade, às pessoas, a vontade deles. E é isso que aconteceu. E acontece com todos os países que viraram comunismo, como Cuba, aqui a Venezuela. Então, o presidente ele está tentando, de todas as fórmulas, equipar o Estado brasileiro para impor condições a todos nós, que não podemos nem ir à rua como aconteceu em Cuba. Recentemente, em 2022. É só você pesquisar aí que vai ver lá. Tem mais de 1.000 cubanos presos, condenados, de 15 a 25 anos, só porque fizeram um protesto contra o governo. Eles querem impor a mesma coisa no Brasil. Mas eu tenho fé em Deus e ainda acredito no nosso Congresso Nacional que isso não irá passar. Porque seria o fim do Brasil, o fim dos nossos filhos, do nosso neto. Deixar na mão de comunistas como esse presidente, como esse ministro da Justiça, que já é comunista de nascença, deixarmos que eles comandem o nosso país. Ô Chico, eu respeito, óbvio, o seu comentário e de todos os colegas aqui, mas eu não sei por que vocês insistem nessa história do Flávio Dino aí, que o Flávio Dino foi lá no morro, sem segurança, sem polícia, sem... Você sabe o que é P2, né, Chico? P2 é o serviço de inteligência de qualquer polícia, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Né, Mas o Cícero tá de brincadeira, viu? Ei, rapaz, é brincadeira. Manda P2 ir lá no Rio de Janeiro e diz que o BOP vai lá. A P2 faz uma investigação e diz, ó, tá liberado, vai lá, sobe o morro, pra ver se não sai todo mundo baleado lá, o carro furado de bala. Não tem essa não, ô Cícero, todo mundo sabe, isso é notório que houve uma negociação com o tráfico, com o dono do morro, isso é notório. Não adianta querer passar a mão. Não, você quer passar a mão, você tem aquela passadinha de mão, você alisou o gato, como diz o outro. Aqui nós não estamos aqui para alisar o bigode do gato. Houve uma negociação com o dono do morro. Por Michael Jackson subir lá em cima e fazer um clipe, negociação. Subir morro, só sobe se negociar. Se não negociar, não sobe. Não sobe. O Moisés subiu. É impossível. A não ser que tenha derramamento de sangue. Agora você chegou onde eu ia te perguntar. A semana passada... Não venha passar manteiga no bigode do gato. Isso não existe. Moisés Cícero, semana passada eu ouvi falar um comentário que a 7 de setembro sumiu uma mula sem cabeça, com Saci Pereira montado. Ouvi falar. Só pode. Só pode ser que tenha acreditado nessa história. Acreditar de Chapeuzinho Vermelho. É brincadeira. Agora, eu queria só fazer rebater a fala aqui do Buiú. Eu estava lendo aqui agora, o governador falou sobre esse negócio de arma legal e para mão de traficantes. Ele disse que isso é falácia. Então você não vai querer os seus 30 segundos depois. Tá, não. Os 30 segundos... Não, porque o Fernando não falou ainda. Aí você já quer tomar conta do problema. Beleza. Então eu pensei que ele já tinha falado. Quando tu fez a interpelação, eu cheguei... Aí depois dos 30 segundos. E a minha pergunta é onde é que você estava em 98 e o Chico Holanda? Vocês dois estavam onde? Vocês estavam morando no Maranhão, no litoral? 98?
Em 98, quando o Michael Jackson veio no Brasil, subiu no morro. Negociado. Ali foi negociado. Sim, negociaram a gravação do clipe lá. Onde é que vocês dois estavam? Vocês saíram em defesa Eu estava em das Rondônia. polícias, do governo, do teu partido, PSDB. Onde é que você estava? Olha o melancia da Vamos lá. Ele agora declarou a melancia mesmo. Não é melancia, Verde Chico. por fora e vermelho por dentro. Meu Uma amigo verdadeira Francisco melancia. Holanda. É docinho pelo menos. Chico Holanda, pau que bate no Chico, não bate no Francisco, é engraçado isso. Fernando Gromico, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre o tema em questão. Boa noite, Cícero, boa noite, Moisés, professor Chico Holanda, Buiú. Mais uma vez, uma imensa satisfação estar participando desse programa. Boa noite, Juninho aí, que está cuidando de toda essa parte técnica. Bom, eu até havia confidenciado ao Cícero um pouco mais cedo que quando se trata do assunto de armas de fogo eu tenho uma opinião e eu vou trazê-la aqui. Porém, antes de eu chegar exatamente nesse meu ponto, nessa minha opinião, eu gostaria de fazer uma fala em relação à fala do professor Chico Holanda. O que eu observo? Pessoal, vocês que estão nos assistindo, vocês observam que o professor Chico Holanda, todo o seu saber, com todo o seu conhecimento que merece nosso respeito, nossa admiração, ele traz para a gente aquele velho debate do comunismo, ele traz aquele famoso pânico social, aquele pânico moral que ele tenta impor para nós, como se isso está acontecendo, daqui a pouco vamos virar um país comunista. Nós tínhamos há pouco mais de 8, 9 meses atrás, nós tínhamos um ministro da Economia que falava, olha, se o então presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva for eleito, não temos aí nem 6 meses, nós vamos entrar em uma ditadura, em uma economia muito parecida com a Venezuela. E não é bem isso que a gente tem observado. A gente tem observado uns números crescentes, uma melhora significativa da nossa economia. A gente tem tido uma melhoria em alguns programas sociais que voltaram a se fazer importantes. Então, assim, esse é o meu ponto. Eu gostaria simplesmente de rebater o professor Chico nesse aspecto. Eu acredito que esse medo que a gente tem desse tão comunismo, eu ouço desde criança, olha, vamos virar um comunismo. Pessoal, a nossa Constituição ela é muito clara. A gente não pode simplesmente sair de um modelo democrático no qual nós temos hoje para um outro modelo. Isso aí requer todo um processo, e esse processo ele não é feito assim de uma forma, com apenas um governo. Bom, agora voltando ao assunto em relação a essas falas do nosso presidente. Veja bem, nós tivemos recentemente uma eleição que demonstrou uma polarização muito grande. Eu acredito que, infelizmente, o nosso presidente, uma pessoa qual eu acabo admirando bastante pelo que tem feito, ele acaba cometendo algumas gafes quando ele faz isso, porque ele acaba colocando mais polarização e mais discussão onde não deveria. Especificamente nesse assunto, Cícero, eu penso o seguinte, eu acredito que o cidadão ele tem que ter sim o seu direito a escolher ter uma arma. É como você muito bem disse, a pessoa ela tem capacidade de julgar se ela vai deixar de alimentar-se ou comprar uma arma. E como todos sabem, não é algo barato. O que eu acho, e de forma propositiva eu trago aqui, é que nós temos que avaliar alguns números. O Buiú ele trouxe aqui que houve um aumento de feminicídios, houve um aumento de diversos tipos de crimes, e a gente pode sim atrelar isso à facilidade das armas, ao acesso das armas. Mas eu também sou obrigado a concordar com uma fala do Moisés, e eu achei que eu não fosse concordar, que nós temos que pensar, será que é esse acesso a essas armas fáceis? Ou são as armas de contrabando, as armas ilegais? O Instituto Sou da Paz ele traz um dado que aproximadamente no ano de 2021/2022, cerca de 5 mil armas foram desviadas. Só que nós não temos um valor das quantidades de armas que de fato entraram de forma ilegal. O que eu proponho de forma muito propositiva, assim, de forma talvez a melhorar? Acredito que as armas elas devem sim ser uma escolha do cidadão, porém a forma de retirar essa arma desse cidadão ela deveria ser ampliada, ou seja, houve qualquer discussão, aquele cidadão por algum motivo utilizou daquela arma, ele automaticamente a polícia primeiro apreende aquela arma, investiga se comprovado ou não que houve tal situação, devolve a arma ou de fato toma-se aquela arma. Mas eu
tem um alinhamento muito passivo nesse sentido, de que eu acredito que é de direito individual. Nós tivemos em 2005 aquele plebiscito que demonstrou que a grande maioria, né, cerca de 60% da população, era também a favor do comércio de armas. Ela não estava sendo questionada se você tinha direito ou não a ter uma arma, mas ficou evidente ali que uma grande maioria é a favor da comercialização, é a favor de ter, de certa forma, o acesso à arma. Então é uma discussão que cabe realmente, eu acredito que no decorrer desse programa a gente vai trazer alguns dados mais importantes, mas basicamente seria isso. E assim, só para frisar, eu não espero que você que esteja nos assistindo fique com medo de nós virarmos um país comunista. Isso não é algo que vai acontecer. Isso é apenas uma falácia que traga diversas vezes, diversas discussões, com o objetivo de reduzir o nosso discurso aqui, tudo bem? Vai lá, Moisés, os seus 30 segundos. Tá, eu quero começar primeiro para o Buiú, que o governador do estado do Rio de Janeiro disse que as armas que entram na favela do Rio para matar, sequestrar, roubar banco, fazer tudo que não presta, é tráfico internacional. Há casos pontuais. Aí sim, esses casos precisam ser investigados. E as pessoas presas, pessoas se passando por compradores ou colecionadores, que são bandidos e não cidadão de bem. Então é caso pontual. Não vamos atribuir isso aos CACs. As pessoas honestas que querem ter suas armas. E o que o Buiú fez aqui foi dizer, porque o cara compra arma e essa arma vai para o crime. Não. Casos pontuais e já foi rebatido pela maior autoridade do estado do Rio de Janeiro. Ok. Com relação ao Fernando dizer que aqui não tem chance nenhuma de virar uma Venezuela, um comunismo, um socialismo, já viramos. Aqui não tem mais lei, não tem mais regra. Pessoas presas, inocentes. Pessoas, Fernando, que passam 70 dias preso, a não ser que para vocês isso não represente nada. Como é característico de vocês comunistas, canhoteiros. Olha só, o que você me diz de uma pessoa que ficar 70 dias presos, no final da sua prisão dos 70 dias, o delegado diz, não foi encontrado nada com o Moisés, por exemplo. Tá bom para você, Fernando, isso? A pessoa ser presa em flagrante, levada aí para uma delegacia, para um suposto ato terrorista, quebra da democracia, isso. Aí pega celular, pega computador, pega não sei o quê, pega tudo do indivíduo. No final, no relatório, o delegado diz, senhor ministro Alexandre de Moraes, solicita a soltura do fulano e tal, porque não encontramos nada. E nós temos dezenas de casos assim, o Fernando. Agora, eu não sei em que país vocês estão. Vocês, para lamber os pés do Lula, vocês se ajoelham. Isso é triste, cara. Crianças, autistas presos. Tem uma advogada que está lutando agora pelo irmão dela, Cícero, que ela disse que o irmão está preso e eu não sei o motivo, eu não tenho acesso. A polícia chegou em casa e disse, seu irmão está preso. Cadê uma conversa dele? Cadê um documento? Cadê o que ele fez? Está há mais de 7 meses preso, Fernando. Isso é o quê? Democracia, Fernando? Para todo mundo não sabe, Fernando, a nossa justiça está sendo denunciada na ONU, com provas fatas. A cassação do Dallagnol. Não, porque ele poderia. É uma cassação futura, sem base legal. Não tem nenhum jurista sério nesse país que respalda a cassação do Dallagnol, porque foi baseado em factoide. Nós não podemos aceitar. O cara foi eleito democraticamente. E vocês, na mão gorda, na mão peluda, foram lá e tomaram o mandato do Dallagnol. Ô Moisés, Dallagnol é aquele que o TSE, por ampla maioria, aceitou a denúncia porque o rapaz tão esperto... E nem leram, nem discutiram. Calma, é aquele cidadão, vocês que estão nos assistindo, é aquele cidadão que antes, na hora que ele viu que estava prestes a ser julgado por um crime, ele pegou e utilizou a Constituição lá e falou, problema. Calma, não feriu a lei. Eu vou sair do meu cargo, porque se eu não estou mais no meu cargo, eu não cometi crime. É aquele mesmo que ontem o Ministério Público pegou e abriu investigação porque ele queria saber, calma. A lei é muito clara, ele tinha que estar respondendo. Olha que telespectador, Fernando tentou lhe enrolar. Moisés, ele gostaria de dividir o salário. Ele gostaria, Moisés. Você vai deixar ele pedir na sua frente? Moisés, ele gostaria, o Dallagnol, aquele que gostaria de dividir o recurso. Não vem aqui querer enrolar o telespectador. A lei diz o seguinte, ele tem que estar respondendo um processo administrativo. Ele não estava. Então não venha com essa, que futuramente ele poderia responder e que prevendo que iria responder, saiu. Não venha com essa. Não cola. A lei é clara. Ele tinha que estar respondendo. Ele não estava, portanto a cassação foi ilegal. Moisés, me permita 10 segundos. Agora não. Senão vai ficar só vocês dois aqui.
Não, o Dallagnol é aquele que tá no conchavo da Petrobras lá, Moisés, só para você saber. Chico, 30 segundos. Chico. Bem, professor, então esse negócio de dados, eu vou lhe dar dados então. 2022, nós tivemos 18 mil menos mortes no Brasil. Nós tivemos 40.200 e alguma coisa. Tá? No período, começou esse fato de contagem desde 2007 para cá. Tá? 18 mil a menos quando era na época do PT. Tá? Então, essa historinha de vocês dizer aumentou morte, pelo contrário, isso que eu estou falando, não precisa acreditar no Chicolano, não. Pode entrar lá no Google e coloque lá. Qual o ano de maior redução de morte nesse país? Vai estar bem claro lá. 2, não fique Só animado. não pode contabilizar, colocar o ano da pandemia, né, Chico? Aí... Pandemia aumentou-se isso. Para ter uma noção, em 2020, nós tivemos um acréscimo de 6% nos homicídios. Tá? 6% de aumento da violência, porque houve muita violência doméstica, tá? Naquele período de 2020. Então é pelo contrário, que as pessoas falam, não, é por causa da pandemia. Não, Cícero. Na pandemia fez aumentar. 2021 reduziu e 2022 foi o ano com maior baixa de índice de pessoas mortas por violência. 2, a questão do crescimento do Brasil. FMI agora, semana passada, já reviu novamente a posição. No primeiro trimestre, desanimado, porque era em referência ainda a 2022, o Brasil cresceu 1,3%. Cresceu 1,3%. Sabe qual é a previsão que o FMI está previndo no Brasil agora? 0,9% de crescimento do PIB. Em 2022, nós tivemos 3,1%, crescer mais do que a China. Esse ano, nós vamos crescer menos de 1%. Isso está o inverso do ano passado, quando o Brasil começou com 0,9%, é o crescimento previsto do FMI, e o Guedes falou, vamos passar o ano todo revendo. E aconteceu, 3,1%. Esse ano é o inverso. Então não venham com historinhas para cima de mim, não, que eu tenho dado Arnaldo, e é só segundos, pesquisar. Arnaldo. E, por favor, sem editorial, Arnaldo. 30 segundos, vai lá. Para mim, volto a afirmar, a arma tinha que estar na mão de quem tem competência para usá-la. Os bandidos têm competência, Arnaldo, então? Lá os morros têm competência, então? As facções têm competência? É por incrível que pareça. Como você, o ano passado, defendia um presidente que falar, era meu presidente, você, palavra sua, eu vou votar no ladrão bonzinho. Você também, então, defende que a turma das facções são bonzinhos com as armas na mão. Não, eu vou deixar, Chico, 3 minutos para você falar, Chico. Depois no próximo bloco você não fala. Vai lá, continua. Pode. Tudo bem. Não, então deixa eu falar, se ele sair fora da verdade, eu vou normalmente interferir. Aí no próximo eu não falo. Não, porque se você fizer um editorial, Chico, ninguém participa. Aí o Moisés atrapalha, interpela também, aí fica difícil. Aí, quando não é o Arnaldo, é vocês que incorporam, o caboclo interrompe, né? A direita, ela tem vai lá, o Arnaldo, vamos lá, 30 segundos. Então, eu continuo com o mesmo pensamento meu firme, que a arma é para estar na mão daqueles que realmente necessitam. Eu já deixei minha posição aqui no programa, não sei por que esse assunto voltou em voga, porque já foi amplamente discutido aqui. Eu acho que o camarada que está num sítio, ele precisa de uma arma. Né? Agora, que ele apresente todo ano esse material, e quando ele for trocar de arma, ele devolva aquela uma para poder comprar outra. Eu acho que algumas categorias de pessoas na lida, eu penso assim, por exemplo, o dono de um comércio, fluxo, hoje já não tem mais sentido, porque existe o Pix, existe cartão, ninguém mexe mais com dinheiro em espécie. Mas eu acho que mesmo assim uma pessoa dessa poderia ter. Então, ser seletivo com relação a isso. Mas eu gostaria de lembrar ao Chico que nós estamos vendo na televisão aí todos os dias. Agora, o assunto que está em voga, né, depois de 5 anos, foi a execução da vereadora Marielle. E, por incrível que pareça... Depois tem matéria sobre isso, Arnaldo. Né? Por favor, não, depois tem matéria. Não, se você entrar com Marielle agora... Não vou entrar com Marielle. O que eu entendo é, gente, as armas todas estão na mão tudo de ex-policiais militares. Muito bem, quer 30 segundos, ô, Fernando, mas é só 30. Ô Cícero, na verdade eu gostaria só desses 30 segundos para evidenciar para você que nos assiste que a direita ela é muito seletiva naquilo que fala e principalmente na hora de ouvir.
Vocês podem observar no debate que tanto eu quanto o Buiú aqui, nós somos uns bons ouvintes, mas em diversas vezes nós somos cerceados na hora que nós estamos tentando falar. É porque é muito comum isso da direita. Quando você tenta apresentar um argumento, eles tentam falar mal, não da informação, mas sim de quem está passando essa informação. Então, basicamente seria isso, Cícero. Muito bem.